porque a comunicação é algo que nunca vai parar, ela só muda de maneiras. A primeira coisa para se desenvolver a habilidade de falar em público é educar a voz. Para isso, destacamos 5 elementos que demonstram uma voz educada. Gente, sério. Aqui tem alguns passos do que fazer com a voz, mas a gente nunca fala como realmente fazer na prática. Cara, sério. Na prática, você vai ter que colocar sua cara a tapa, ficar falando no espelho igual maluca, ter que ficar falando sozinha, gravar vídeo de você mesmo pra você saber como é que você fala numa entrevista, como é que você fala pros outros. Às vezes você não vai gostar da tua voz, você não vai gostar do teu jeito, você não vai gostar da tua dicção, você vai achar tudo uma bosta e vai ficar, meu Deus, o que eu tô fazendo? E parando para analisar, eu vejo como a minha dicção melhorou. Então eu vou trazer 5 coisas, sei lá, não fiz um roteiro, acho que são 5 coisas, que você pode fazer para melhorar a tua voz, mas tu tem que criar vergonha na tua cara e botar em prática, porque não tem como você desenvolver uma habilidade sem praticar. Então vambora. Oh meu Deus, que xuxinha horrível. Calma aí, deixa eu tirar essa xuxinha. Vamos lá. Não basta você saber o conteúdo inteiro. Se você não souber explicar, não adianta você ser um Einstein da comunicação, saber tudo lá na teoria, lindo, e na prática você não fazer nada. Então, primeiro de tudo, você tem que saber usar a sua voz. Como eu vou usar a minha voz? Usando, meu filho. Põe essa voz pra fora. Não. Coloca a voz, abre a boca, articula. Com as crianças, né? Quando elas estão começando ali a ler, eu falo silaba a palavra, abre a boca para falar ba, bé, bi. Então você pode começar com isso. Pode começar lendo palavras, articulando elas. Vou botar aqui um exemplo na prática, olha só. A dificuldade de expressão de alguns tem dispersado a atenção e o interesse dos ouvintes. Então você percebe a diferença se eu ler assim, ó. A dificuldade de expressão de alguns tem diferença, sabe? Articula a voz, fala. É diferente de você pegar e ficar ombro para baixo, cabeça. Não, ombro, né? Pra cima, articula a voz, fala, seja presente ali no que você tá lendo, no que você tá fazendo. Então, olha só, primeiro de tudo, esteja presente, tenha confiança em você mesmo. Você, no momento agora, é ali a pessoa que vai trazer o conhecimento. Então você, como alguém que vai trazer o conhecimento, como alguém que vai falar, talvez em público, talvez numa entrevista, você tem que estar ciente que ali, naquele momento, você é o centro das atenções. Então esteja presente, que a sua voz esteja presente. Existem alguns tipos de voz, por exemplo, a voz que resmunga, que fica com o lábio fechado assim, sabe? Não sabe falar, abre a boca pra falar, entendeu? Não fica resmungando não, abre a boca, articula. Tem aquele também do tipo que não sabe falar, só sabe falar gritando, berrando, não. Você saber posicionar a sua voz é diferente de gritar, é diferente de você colocar o tom de voz acima. Não tem necessidade de você gritar para poder se impor ou falar algo, beleza? Tem aquele tipo de voz também que é cantarolada, que tipo assim, ai, toda termina de frase você fala cantando, então é uma voz meio anasalada. Esse tipo de voz também é um pouco chata. Desculpa. Parece daquelas meninas que é daquelas séries americanas, sabe? Que fica ok. Então, pelo amor de Deus, vamos controlar essa voz, falar direitinho. Também não vamos falar aquela voz monótona que fica. Nunca muda de tom, fica no mesmo tom eternamente. Não dá um sentimento pra palavra. Então, olha só, tudo tem um equilíbrio. Também não vamos ser de mais, também não vamos ser de menos. Equilíbrio. Show? Então vamos lá. A nossa voz é um instrumento. E como é que a gente consegue dominar um instrumento se a gente não usar, se a gente não praticar? Então a oratória, ela é praticada. Você tem que praticar, assim como qualquer outro instrumento, a nossa voz também é um. Outro ponto que eu acho importante, já perdi as contas aqui, mas beleza. Respiração.
Você não vai ficar falando ofegante o tempo inteiro, tentando puxar da onde não tem. Você tem que saber usar as pontuações ao seu favor, a vírgula, o ponto final. Use eles ao seu favor. Exemplo, tô lendo uma frase aqui, vamos lá ler uma frase. Para que os órgãos da fonação possam executar seu movimento com eficiência e rendimento, é necessário considerar 3 coisas: respiração, dicção e impostação da voz. Tá vendo como eu li tudo direto e tudo monótono? Eu farei isso da seguinte maneira. Respirei, viu? Peguei um fôlego antes de começar. Então vamos lá. Para que os órgãos da fonação possam executar seus movimentos com eficiência e rendimento, é necessário considerar 3 coisas: respiração, dicção e impostação da voz. Tá vendo a diferença do que eu li? Eu li um pouco pausado em algumas partes e adicionei a vírgula, o ponto final, a pausa dramática. Tudo isso é oratória. Tudo isso é controle de voz, é o controle dos teus pensamentos. Então, uma comunicação eficaz e clara é controle. Você tem que aprender a controlar a tua voz e a tua dicção e o que você vai falar para falar de uma forma clara e melhor. Vamos lá, outra coisa. Vocabulário. Nós sabemos que cada ambiente tem um tipo de vocabulário. Por exemplo, o jeito que você fala com a tua família, você não vai falar no teu trabalho. O jeito que você fala com o teu filho, você não vai falar com o teu chefe. O jeito que você fala e ministra uma aula não é do mesmo jeito que você explica algo para o teu amigo. Então, nós temos que saber dividir aonde nós vamos falar cada coisa. Exemplo, o jeito que eu falo aqui com vocês não é o jeito que eu dou aula, é o jeito que eu desenvolvi de conseguir me expressar em frente à câmera. Então, o jeito que eu falo aqui, que eu me sinto à vontade, não é o mesmo jeito que eu falo com os meus alunos. Então, você tem que aprender, pelo amor de Deus, a parar de usar o vocabulário que você usa com os teus amigos no trabalho. Teu trabalho é teu trabalho. Aprende a usar a comunicação ao teu favor, não contra. Então, para analisar o jeito que você fala, as gírias que você usa, o tipo de entonação que você dá para as palavras, porque isso também é muito importante, porque às vezes nós usamos palavras rebuscadas em lugares que não são apropriados para isso e acabamos que ninguém entende o que você tá falando. As pessoas ficam com uma cara tipo assim: o que ele tá falando? Tá falando o quê? Aí você fica ali pagando como bobo, porque as pessoas não vão conseguir entender. E qual é o principal meio de comunicação? Fazer com que a outra pessoa entenda o seu pensamento. Isso é o importante. Você tem que fazer a outra pessoa entender a tua ideia. A tua comunicação se torna eficaz a partir do momento em que o outro consegue te entender. Não adianta você ficar trazendo palavras que vai dificultar o entendimento de outras pessoas, sendo que o público-alvo daquilo ali que tu quer falar é uma pessoa específica. Por exemplo, o jeito que eu falo com jovens é diferente do jeito que eu falo com crianças. Então, eu não vou usar uma comunicação que eu tenho com crianças para falar com jovens. Então, eu tenho que saber dosar onde eu vou colocar cada comunicação. Eu não vou falar do mesmo jeito com idosos, não vou falar do mesmo jeito com o meu chefe. Então, nós temos que saber dosar cada tipo de comunicação para cada situação determinada. E, por exemplo, também, igual agora, eu dei uma travadinha para colocar meus pensamentos no lugar. Eu não vou parar e não vou ficar aquela coisa que você tá perdido. Não. Pensamento rápido. Você tem que saber o que você vai falar. Você tem que estar ali presente, com a tua cabeça ali, ó, pensando, funcionando para as palavras saírem e fluírem de uma forma bonita e que a comunicação seja fluida, sem interrupções. Porque a partir do momento que eu coloco uma barreira, exemplo, vocês estão me vendo aqui, a partir do momento que eu coloco alguma coisa aqui na frente da câmera, o meu dedo aqui vai te atrapalhar. Isso daqui, o meu dedo, ele vai se chamar como uma barreira da comunicação. Por quê? Porque vocês não vão estar
como é que eu vou falar? Se concentrando em mim, vocês vão se concentrar em outra coisa, como a minha mão passando aqui na tela. Então a sua comunicação precisa ser uma comunicação sem ruídos, uma comunicação sem barreiras. Isso não significa que você não vai ter horas que você vai travar. Vai ter horas que você vai travar. E por isso o treino, por isso a técnica, por isso é uma evolução constante, tá? Por exemplo, nesse vídeo eu errei bastante, então eu fiz, refiz, falei, desfalei e assim a gente vai seguindo, sabe? Eu mostro aqui o erro também, porque nem tudo que a gente faz é perfeito. A comunicação nunca vai ser 100% perfeito, sempre vai ter uma interpretação do outro que talvez não seja aquela que você realmente queria, ou vai ter algum ruído na comunicação, mas o importante é que nós, que estamos tentando nos comunicar, a comunicação seja algo que vamos desenvolver com o passar do tempo. Porque a comunicação é algo que nunca vai parar, ela só muda de maneiras. Então, a mudança, ela é todos os dias. É na sua comunicação, é nos seus hábitos, é no seu trabalho, é nos seus estudos. Então, que a comunicação, ela abrange também toda essa parte de mudar. Porque a comunicação, ela muda. Um dia ela tem uma gíria nova, outro dia aparece algo novo na língua portuguesa, o dicionário é constantemente revisado e mudado para que seja melhor. Então a nossa comunicação também deve mudar para que sejamos uma pessoa melhor todos os dias. Então, por exemplo, hoje aqui no YouTube eu não vou vir falar palavras difíceis. Ai, meu Deus do céu, o que ela tá falando? Porque o meu público não é pessoas que estejam lá em cima, que tem palavra difícil, que vai me ensinar a ortografia, o português, o sujeito, plenário. Não, nada disso. Eu quero pessoas que queiram se tornar cada dia um pouquinho melhor. E é o que eu pretendo. Tornar cada dia uma pessoa melhor. Parece até aquele canal, né? Se torne uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor, sei lá, alguma coisa assim. Mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero me tornar uma pessoa cada dia melhor e ajudar vocês também nesse processo. Então, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau!